escuta. Samuel, Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus, quem te chama é o teu Deus. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro de Samuel. E hoje nós vamos meditar no capítulo 27, dos versículos 1 até o versículo 4, que nos diz o seguinte: Disse, porém, Davi no seu coração: Ainda algum dia perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. E assim escaparei da sua mão. Então Davi se levantou com os 600 homens que com ele estavam, a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. E Davi ficou com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua casa, Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E sendo Saul avisado de que Davi tinha fugido para Gate, não cuidou mais em o buscar. Amém? Queridos, este capítulo 27 do primeiro livro de Samuel nos chama a atenção, pois ele vai nos revelar que, segundo o pensamento de Davi, a terra de Israel, estar entre os seus irmãos, estar entre a sua família, não era seguro para a sua vida. E então Davi resolve que era mais seguro para ele ir habitar entre os seus inimigos. Vejamos que os filisteus sempre foram inimigos do povo de Israel. Se olharmos para um pouco antes, nós vamos encontrar o próprio Davi pelejando contra os filisteus. E agora, Davi está com tanta insegurança quanto a sua vida, que ele entende que ir para o lado dos inimigos é melhor do que estar entre o seu povo por causa da perseguição. Então a Bíblia diz que ele, após resolver isso no seu coração, ele pega a sua família, com ele vão os homens que o acompanhavam, seus soldados, e ele então desce para os filisteus. E aqui o texto vai nos mostrar que ele vai a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate, que era dos filisteus. E a Bíblia diz que, de fato, como Davi resolveu ir para a terra dos filisteus, o versículo 4 vai nos revelar que, de fato, Saul, sendo avisado que Davi tinha fugido para Gate, ele então não mais buscou a Davi, ou seja, a estratégia de Davi deu certo. Ele foi para os inimigos e Saul deixou de persegui-lo. Nós precisamos fazer uma aplicação desse texto. Meus queridos, quando nós estamos inseguros em relação à segurança da nossa vida, em meio ao nosso povo, nós sempre temos esta inclinação de sair da presença do nosso povo para podermos ir a um lugar, às vezes desconhecido, e que pode oferecer muito mais risco para as nossas vidas. Para Davi, deu certo, mas nem sempre vai dar certo para mim ou para você. Olha só que interessante. Esta analogia que nós temos que fazer acerca desta saída de Davi
para o exército, para o povo inimigo, a terra dos inimigos, tem duas maneiras de nós entendermos o que acontece aqui. Primeiro, Davi, ele entende que estar no meio do seu povo não é seguro. Isso nos diz, sabe o quê? Qual é o ambiente que nós estamos criando para as pessoas que estão ao nosso redor? Para as pessoas que professam a mesma fé que nós professamos. Qual é o ambiente que nós temos desenvolvido para que as pessoas se sintam em nosso meio? Elas têm sentido confortável, elas têm sentido insegurança, ou elas têm sentido inseguras e necessitadas de buscar refúgio em outro lugar? Isso diz respeito à forma como nós convivemos com estas pessoas e o ambiente que oferecemos a ela. Uma outra coisa que nós vemos aqui é que essa decisão de Davi de ir para o exército inimigo, para o inimigo parecia uma boa opção, porque Davi, ele era um soldado valente, um líder, um general de exército, e o exército inimigo, com certeza, quando vê Davi chegando e com uma proposta de paz, de ficar ali com ele, já pensam logo: Davi se fez inimigo do povo que é nosso inimigo e agora vai ser o nosso aliado. Isso está aqui registrado neste capítulo. Aquele rei pensou: Davi se fez abominável com Saul e agora ele virou seu inimigo. Então, meus queridos, para os inimigos, nos ter com eles, às vezes, é vantagem para a sua investida contra o seu próprio povo. E Davi, ele vai passar por uma situação desconfortável por causa dessa decisão, porque o povo filisteu, ele era o inimigo mais próximo de Israel. Ia chegar o momento em que o povo dos filisteus iam guerrear contra Israel. E quando isso acontecesse, qual seria a decisão de Davi? Como é que Davi ia resolver esta situação? Isto é o que nós vamos ver um pouco mais à frente, quando isso de fato acontecer. Mas, por hoje, o que nós temos que entender é que, primeiro, nós temos que criar um ambiente favorável para que todas as pessoas que convivem e professam a mesma fé, o mesmo interesse, eles sintam a vontade para estar conosco, para estar em meio ao seu próprio povo, para que elas não sejam inclinadas a serem levadas ou a irem para outros ambientes, para que estas não se tornem presas fáceis do inimigo ou sejam usadas para lutar contra o seu próprio povo. Então, meus queridos, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, aprender com esta palavra, com esta decisão de Davi. Para Davi, deu tudo certo. Ele foi, os filisteus o receberam, deu-lhes uma cidade para que ele pudesse habitar. Estrategicamente, enquanto Davi esteve ali, ele lutou contra o povo inimigo de Israel. Ele não pelejou contra os filisteus, mas ele pelejou contra as outras nações que estavam ali ao redor aquela região aonde Davi estava, porque ele precisava de ir combatendo os inimigos para que quando ele assumisse o poder, ele ainda mantivesse o domínio e o governo sobre todas as nações. Meus queridos, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, sempre tomar decisões direcionadas pelo Senhor e não permitir que o medo, que o pavor, que a afronta nos faça tomar decisões que coloquem a nossa vida espiritual em risco. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa e na próxima reflexão
nós vamos caminhando para o encerramento deste primeiro livro de Samuel e entraremos no segundo com umas belas apresentações da palavra de Deus para a nossa vida. Obrigado pela sua companhia, continue conosco, até mais! Samuel, quem te chama é o teu Deus. Ouça a voz de Deus, ouça a voz de Deus. Quem te chama é o teu Deus.